Ei, bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso projeto Maquete Fácil. Hoje eu vou iniciar a nossa aula de um jeito diferente. Eu vou levar vocês até o local onde eu trabalho para mostrar a minha bancada, que é simples, né? Foi eu mesmo que fiz com materiais reciclados, reaproveitados de outros móveis para vocês verem como é que eu trabalho, tá ok? Só um momentinho, a hora que chegar lá fora eu volto a ligar a câmera. Bom, eu tô aqui de volta então. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui o local onde eu faço as minhas maquetes, né, atualmente. Que quando eu comecei eu não morava aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu inverter aqui a câmera, tá? Bom, aqui é a minha bancada, como vocês podem ver, está um pouquinho bagunçada, porque quando a gente está trabalhando com isso, é impossível ficar organizado o tempo todo. Então, aqui eu tentei desenhar o nome do projeto, não deu muito certo, eu vou tentar refazer depois. E aqui o material. Vocês podem ver que tem aqui uma sequência aqui tá aquela maquete que eu mostrei para vocês, esperando para a gente fazer o acabamento, alguns materiais e vocês podem ver que a minha bancada ela é toda preta. Por que ela é preta? Porque ela é uma lousa também, ó. Então eu fiz assim porque eu posso desenhar os meus projetos diretamente nela e ela é toda preta, né? Aqui os materiais que eu utilizo, meu estilete. E aqui uma coisa muito importante aqui que eu fiz. Então, você pode ver que isso aqui é um pedaço de caixa de pizza, tá? Que eu estou utilizando também. Higienizei, estou utilizando. Aí eu vou mostrar para vocês como eu utilizo essa parte da minha mesa. Vou colocar aqui em cima. Então, o que acontece? Esse aqui eu coloquei fixo justamente aquele lance da madeirinha também que eu falei, a madeirinha aqui. Mas eu utilizo isso aqui para proteger minha mão na hora do corte. Então vou mostrar para vocês aqui. Eu ponho sobre o papelão, firmo do lado de cá e passo o estilete. Então foi uma coisa que eu fiz para facilitar, certo? Então esse aqui é o meu cantinho de trabalho, onde a gente vai fazer algumas coisas juntas também depois, ok? Então vamos agora para a aula e, como eu digo sempre, roda a vinheta. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa terceira aula da nossa oficina Maquete Fácil. Eu queria saber também a opinião de vocês. Entra lá nas redes sociais, no nosso grupo do WhatsApp, dê uma sugestão, opinião, faça uma crítica, uma coisa que você não entendeu, a gente vai responder para você, o seu questionamento. Então participe, vamos interagir, vamos falar sobre maquete, vamos falar sobre a oficina, e é isso aí, a gente está esperando vocês.
Calma aí, eu não estou louco, ainda não. Alô, eu não estou louco. Matemática às vezes parece muito difícil, muito chato para alguns. Eu também tenho muita dificuldade em algumas coisas da matemática. Mas como eu disse na aula anterior, para a gente poder fazer um projeto de reprodução de alguma construção que já existe ou de alguma construção que está na planta com as medidas, nós temos que saber o princípio de escala. E é bem fácil de entender, não é nada complicado. Acompanhe comigo. Mas o que é escala? Se formos buscar no dicionário, o significado de escala é bem simples de entender. É a relação entre as dimensões de um desenho e o objeto por ele representado. No nosso caso, seria as relações entre o projeto da sua maquete no seu tamanho desejado e a construção que você vai representar. Portanto, a escala é uma razão matemática que possibilita nós reproduzirmos uma construção que foi construída ou ainda será construída, simulando a sua proporção real. Vejamos agora o exemplo entre uma construção real e a sua maquete feita em escala real. A foto da esquerda mostra a Neoquímica Arena, construída no bairro de Itaquera, em São Paulo, capital. À sua direita vemos a maquete feita numa escala real de reprodução. Repare nos detalhes. Na área de medida, dizemos que escala é então a razão constante entre qualquer grandeza de tamanho que permite uma comparação. É uma relação matemática entre as dimensões apresentadas no desenho e no objeto real que está sendo representado. Essas dimensões devem sempre ser tomadas na mesma unidade. Então, nós usaremos sempre os centímetros. Vamos explicar isso então de uma forma mais fácil de entender. Se você vai pegar uma coisa pequena e reproduzir de um tamanho maior, você tem que aumentar a escala de tamanho. Se nós vamos pegar uma construção grande, como uma casa, por exemplo, e fazer um tamanho menor, nós temos que usar uma escala para reduzir o tamanho proporcionalmente. Fazer essa maquete proporcionalmente significa que os espaços vão ficar parecidos com o que é no real, só que numa escala menor. A forma de representação da escala é a medida do desenho ou do projeto, dois pontos, a medida do tamanho real. Dando um exemplo, a cada metro do tamanho real, você representaria 1 centímetro do seu desenho como 1 metro, que é igual a 100 centímetros. Então, devemos usar a mesma unidade, que será centímetros. Então, a sua escala será 1 para 100, ou 1 para 100 com a barra. Aqui temos o exemplo de uma planta baixa, que foi falada na aula anterior, feita em escala de 1 para 100, ou seja, cada centímetro do desenho é equivalente a 100 centímetros reais, ou 1 metro. Estamos vendo agora um projeto que foi feito na escala 1 para 50. A parede lateral do desenho tem 13 centímetros. No tamanho real, cada metro são 100 centímetros. Se a cada metro real nós temos 2 centímetros, pois 1 metro tem 2 vezes 50 centímetros, o tamanho real dessa parede são 6 metros e meio. Quanto maior for o segundo número da nossa indicação da escala,
aquele que vem depois dos 2 pontos, menor será o seu desenho e a sua maquete. Se for representar espaços menores ou fazer maquetes maiores, utilize uma escala menor. Por exemplo, 1:50, que é 1 centímetro para cada 50 centímetros reais, ou 1:20, 1 centímetro no projeto para cada 20 centímetros reais. Na foto direita, nós apresentamos o começo de uma maquete feita com as medidas desse projeto. Repare no tamanho. Coloquei ao lado dela algumas canetas para que você tenha uma ideia do tamanho da maquete com relação à escala de 1:100. A base da maquete feita pelo desenho da esquerda, na escala 1:100, ficou bem pequena, em torno de 13 centímetros, representando 13 metros da escala real. Para fazer uma maquete maior, como eu já disse, é só diminuir a escala para 1:50, 1 centímetro para cada 50 centímetros reais, 1:25, 1 centímetro para cada 25 centímetros reais, ou 1:10, 1 centímetro para cada 10 centímetros na medida real, por exemplo. Para fixar essa ideia, nós colocamos as duas medidas no projeto para que você faça uma comparação. Em azul, as medidas na escala de 1:100 e em vermelho, as medidas da escala de 1:50. Note que a escala em vermelho, apesar de ser 1:50 ser a metade, ela é o dobro das medidas da escala azul. Como a gente pode saber como calcular? Se 1 metro são 100 centímetros, na escala 1:100, uma vez a cada 100 centímetros. Na escala 1:25, nós temos 4 vezes 25, porque 4 vezes 25 é igual a 100. Então, cada metro será representado por 4 centímetros. Já na escala de 1:50, nós temos 2 vezes 50 é igual a 100. Então, cada 2 centímetros representarão 100 centímetros do tamanho real. Para padronizar o tamanho das nossas maquetes, vamos utilizar a medida de 1:25. Ou seja, quando você for fazer a medida real, a cada metro representado, você utilizará 4 centímetros, pois 100 dividido por 4 é igual a 25. Agora vamos fazer um pequeno teste. Eu vou te dar 5 minutos para você calcular a medida. Se o lote da sua casa possui 20 metros de comprimento e 10 metros de largura, utilizando a escala que nós vamos adotar de 1:25, qual será o tamanho da sua maquete? Tá valendo! Dê uma pausa no vídeo e faça suas contas. Se você não deu pausa no vídeo, infelizmente não tem como ficar aguardando 5 minutos. Vamos à resposta. Se você respondeu a letra C, você acertou. Como fazer esse cálculo? É bem simples. A cada metro você tem 100 centímetros. 4 vezes 25 centímetros é igual a 100. Então, basta multiplicar por 4, pois a nossa escala é 1:25. Diante disso, então, 20 vezes 4 é igual a 80 e 10 vezes 4 é igual a 40. Mas muito importante, você só irá utilizar as medidas com escala caso queira construir uma maquete de reprodução.
aquela que você faz exatamente na mesma proporção de uma construção que já existe ou que já foi planejada com as medidas. Caso você faça uma maquete artística, você pode até usar essas medidas de escala, mas não é necessário. E você está achando complicado? Eu espero que não. As medidas em escala elas são amplamente usadas por engenheiros, arquitetos e outras profissões que necessitam de uma reprodução exata daquela construção, como eu já disse, que já existe ou que já foi planejada, que já tem uma planta com as medidas. Utilizar a escala nos dá uma dimensão exata do que você pode ver no formato original, lógico que num tamanho reduzido. Quando você vai fazer uma maquete artística, você pode usar essas medidas para ficar mais fiéis possível àquilo que você quer representar, mas que não é tão necessário. Porque na maquete artística, o que vai valer é a sua criatividade. Quanto mais você jogar a sua personalidade, a sua percepção daquilo que quer representar, mais essa maquete artística ficará a sua cara e não apenas uma cópia daquilo que você está olhando, observando e quer representar na maquete. Seja ela uma maquete reduzida ou uma maquete ampliada. Você se lembra na nossa primeira aula que nós dissemos que as maquetes ampliadas elas podem representar um DNA, uma célula. Assim como uma maquete reduzida, ela não vai expressar apenas um prédio, uma ponte, uma casa. Você pode fazer uma maquete de um vulcão, você pode fazer uma maquete de uma estrada, você pode fazer uma maquete de uma praia, você pode fazer uma maquete do que você quiser. Basta usar a criatividade e saber ter aquela percepção de usar o material mais adequado. Então vamos para o nosso segundo conceito, que para encerrar essa coisa de teorias, que para muita gente é chato, mas é necessário. Agora vamos falar sobre a diferença entre 2D e 3D. Na sigla 2D e 3D, o D significa dimensão. Uma imagem tridimensional possui então 3 dimensões, da mesma forma que uma imagem bidimensional possui 2 dimensões. As 3 dimensões da imagem chamada 3D são altura, largura e profundidade. Numa imagem 2D, nós não temos a profundidade, então só temos a largura e a altura do objeto. Veja nas figuras a seguir a diferença entre as duas. Na primeira imagem que a gente apresenta, temos um quadrado, que é a visão 2D, em que você enxerga a altura e a largura do objeto. Um quadrado transformado para a visão 3D, você tem a profundidade. Ele se torna então um cubo. Você vê todos os lados desse cubo, a altura, a largura e a profundidade. Você sabe aonde ele começa e aonde ele termina. Agora nós temos um modelo
de um projeto bem simples de uma casa para você entender melhor a diferença entre a visão 2D e a visão 3D. Na casinha roxa, você vê apenas a altura e a largura do objeto, a altura e a largura da janela e da porta. Você não sabe aonde termina o seu projeto. Já na casinha verde, você tem uma ideia da profundidade do seu objeto. A parte escura te dá uma ideia de onde ela termina e você pode determinar a distância. Agora vamos para a nossa terceira atividade. Essa eu quero que você tire a foto e envie no nosso grupo de WhatsApp para fazermos as comparações, ok? Vamos fazer a simulação de um projeto em escala para servir como exercício. Como eu disse antes, vamos utilizar a escala 1 para 25, 1 centímetro para cada 25 centímetros do tamanho real. Escolha um cômodo da sua casa e primeiro tire a medida das paredes de um canto a outro. Se a determinada parede, por exemplo, tiver 4 metros, sua medida no desenho terá 16 metros. Por quê? Se 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro dividido por 4 é igual a 25 centímetros. Logo, cada metro representado serão 4 centímetros. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, para a medida total na escala 1 para 25, você pega a medida da parede e multiplica por 4. No outro exemplo, se a sua cama mede 1,90 de comprimento por 80 centímetros de largura, logo a medida em escala será 7,6 centímetros de comprimento e 3,20 centímetros de largura, usando a mesma escala de 1 para 25. Por quê? Podemos conferir aqui as duas contas feitas, todas multiplicado por 4. Por quê? Porque na escala 1 para 25, cada metro ou 100 centímetros tem 4 vezes 25. Então todas as medidas serão multiplicadas por 4. E aí, bem interessante essa coisa da medida, de saber exatamente qual espaço nós vamos reproduzir para ficar uma proporção legal, um trabalho mais bem acabado. Muito interessante isso, não é? Parece complicado, mas você viu que não é tão assim, né? E para a gente fazer uma maquete tanto artística quanto uma maquete mais técnica, temos que ter alguns princípios, algumas coisas, algumas anotações para a gente não perder o rumo de onde a gente quer chegar com a nossa maquete. Porque se a gente não tiver nada anotado, um projeto desenhado, algumas coisas definidas, a gente vai variando por vários caminhos e não chega a lugar nenhum. Aí a gente desperdiça o nosso tempo, desperdiça o nosso material e não faz nada, não chega até o finalmente da maquete pronta. Então, vamos dar algumas dicas que a gente precisa de ter para que a maquete siga num rumo só e no final, puro sucesso. E cá para nós, se você tiver uma memória igual a minha, você vai precisar de anotar tudo. Yes! Vamos ver. O que você precisa saber para reproduzir uma construção já existente? Se a finalidade for apenas uma representação da construção de uma forma artística, fotos, uma olhada no lugar é legal. Muitas vezes nós podemos achar na internet ou em livros fotos do mesmo lugar de diferentes ângulos. Com base nas informações e imagens, vá montando seu projeto. Não se esqueça que a maquete sempre deve ser construída de baixo para cima. Anote todos os detalhes que você achar interessantes.
Agora, se o objetivo for um projeto em escala, você vai ter um trabalhinho a mais, mas não muito. Você vai precisar de uma planta, no caso de uma construção, ou de um mapa, se você for reproduzir o seu bairro, uma cidade, um quarteirão, por exemplo. Os mapas sempre têm a indicação de escala. Caso você deseje fazer a reprodução da sua casa, por exemplo, você vai pegar uma trena, que é esse objeto aqui, e medir todas as áreas da sua casa e fazer uma planta. Depois você vai fazer o cálculo em alguma escala que atenda o seu objetivo. Sugerimos a escala de 1 para 25. As maquetes técnicas para engenharia, arquitetura e outros usos profissionais devem ter uma precisão exata nas medidas. Temos aqui o exemplo de uma planta baixa feita em escala 1 para 50, 1 centímetro para cada 50 centímetros reais, feita num programa de computador chamado AutoCAD. Mas ela também pode ser muito bem feita à mão. Mas na verdade, tanto as maquetes técnicas quanto as maquetes artísticas, cada uma na sua modalidade, tem o seu valor. Particularmente eu prefiro as maquetes artísticas, porque você não se prende ao que já existe e solta a sua criatividade, dando seu toque pessoal, como eu já falei, e a sua personalidade no objeto. E aí, gostou da aula de hoje? A teoria faz parte, né? Mas terminou por aqui. A partir da próxima aula, a gente vai botar a mão na massa 100% do tempo. Eu vou mostrar os passo a passo de como fazer algumas peças em papelão de maquetes, como escadas, rampas, telhados. E aí a gente vai fazer junto isso aí. Eu vou mostrar, depois vou mostrar fazendo e você vai fazer aí também. Tá ok? Então, por enquanto, não teremos mais teoria. As atividades que foram passadas nessas 3 aulas, envia para a gente ver o seu progresso, se você conseguiu fazer os cálculos, se você conseguiu elaborar um projeto. Como eu falei, é muito importante, antes de fazer a maquete, você ter uma referência. Então, você tem um desenho, você tem anotações, você pode anotar, por exemplo, o material que você vai usar, você pode anotar as cores que você quer pintar essa maquete, você pode anotar o acabamento que você quer pôr. Tudo isso vai fazer parte de um projeto. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vai fazer uma casa de fazenda. Uma casa de fazenda tem muita madeira, então o seu acabamento principal vai ser com palitos de picolé, palitos de churrasco, coisas que lembram madeira. Se você vai fazer uma casa mais contemporânea, você pode usar um outro material. Se você vai fazer uma casa de cidade, você pode usar uma pintura, você pode usar um outro tipo de acabamento. E nós vamos falar sobre vários quando chegarmos nas aulas de acabamento. O acabamento é a última fase da maquete, então a gente vai ver na sequência. Então nós vimos no início o conceito de maquete, e depois como você vai criar um projeto de maquete, seja ela qual finalidade, se ela for artística ou se ela for uma maquete mais técnica, e vimos na aula de hoje alguns conceitos de escala, de projeto 3D e 2D, e coisas que a gente precisa ter para referenciar esse nosso trabalho. Então você pode anotar, por exemplo, a minha maquete é a maquete tal, é uma casa, é um prédio, é uma fazenda, é uma praia. Então, o que nesse contexto que eu imaginei, o que eu peguei lá a foto na internet, que eu peguei o livro, o que tem naquele ambiente da minha maquete? Tem asfalto, tem vegetação, tem telhado de madeira, ou tem acabamento de pedra. Todos os elementos tem como a gente reproduzir e ficar muito idêntico. Agora, se você quer viajar na maionese, como eu gosto de fazer, e fazer uma coisa totalmente nova, então você
elabora o seu projeto, desenha, rabisca, o que for, não tenha medo de errar, para isso que existe a borracha, né? Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de anotar errado, porque você tem um projeto anotado, você consegue até, opa, esse aqui não ficou legal, eu vou mudar, né? Então, você tendo esse projeto anotado, desenhado, você pode mudar de repente o conceito dele sem sair do objetivo final. Você pode mudar alguma coisa no contexto para chegar onde você quer. Mas é importante você saber da onde você quer sair, que material que você quer usar e aonde você quer chegar no final do trabalho. Isso é um processo natural, porque tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. Então você já tem que imaginar como será o fim do seu trabalho. Tá ok? Então, na próxima aula, vamos botar a mão na massa. Entra no nosso canal, assiste a videoaula, mas também se inscreva. Entra nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente vai deixar o link na descrição que abre todos os links. Manda e-mail pra gente, entra no grupo do WhatsApp, manda pergunta. O grupo do WhatsApp fica aberto todos os dias, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para você enviar dúvidas, questionamentos, dar sugestões também, porque não, coisas que você gostaria de ver, coisas que você gostaria que fosse falado nas nossas aulas, interagir com os outros membros, curte a gente lá, segue as redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, se inscreva, é importante se inscrever, porque aí você recebe todos os avisos das nossas aulas quando sair. A programação nossa, as aulas todas as terças e sextas, até as 8 horas, a partir das 8 horas da noite, a gente já está subindo essas aulas. Para finalizar, gostaria de mandar alguns abraços para pessoas que estão acompanhando a nossa oficina, que mandaram mensagem, que estão interagindo com a gente. Primeiro o Rodolfo, a Viviane, o Caleb e o Pedro. O Rodolfo é um músico muito talentoso de jazz e blues, que mora no Bahrein. Ele é daqui de Goiânia, mora no Bahrein e está acompanhando as oficinas da gente lá, mandou mensagem. Muito obrigado, Rodolfo, família, os meninos. Um abraço, Pedro, Caleb, Tita, com saudade. A minha amiga Jelix, que é educadora, está morando lá em Campinópolis, no Mato Grosso, está acompanhando também as nossas oficinas. Obrigado, amiga. A Cristiane, que mora aqui em Goiânia, lá no Alphaville Residencial, com a Sofia. Beijo, Sofia, linda, que está acompanhando também a nossa oficina. E todo o pessoal, os funcionários, professores, diretoria, alunos do Colégio Laurindo Sobreira do Amaral, que inclusive divulgaram nos grupos da escola nossa oficina. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado a todos. Não vou falar o nome dos funcionários porque são muitos queridos lá, eu vou esquecer de alguém e não quero esquecer de ninguém, tá? Mas um grande abraço, tamo junto, muito obrigado a todos, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, usem álcool gel, evite aglomerações e paz no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau.